Você já desligou a tela depois de se satisfazer com pornografia e sentiu aquele peso esmagador? Aquele vazio estranho, quase como se tivesse deixado parte da sua energia vital escapar pelos dedos? O corpo fica mole, a mente turva, a confiança evapora. Por alguns minutos pareceu prazer, mas o que sobra é vergonha, arrependimento e uma sensação amarga de estar mais fraco do que antes. Quantas vezes você prometeu a si mesmo, é a última vez? Quantas vezes disse, amanhã eu começo de novo? E no fim do dia, lá estava você, repetindo o mesmo ciclo. Isso não é apenas um hábito inocente. Isso é uma prisão invisível. E hoje, você está aqui, no primeiro dia. E eu preciso te dizer, o primeiro dia nunca é simples. Ele é brutal. É quando você encara a si mesmo sem distrações, quando cada parte da sua mente grita para voltar atrás. É quando você descobre que o inimigo não está lá fora, mas dentro de você. Esse é o choque inicial. O corpo pede, a mente implora, e parece que você está travando guerra contra algo impossível de vencer. Mas é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. O que você pode esperar deste vídeo? Hoje você vai entender por que o primeiro dia é tão importante, quais são os obstáculos que surgem logo de cara e como eles se manifestam dentro de você. Eu vou te mostrar os sintomas mais comuns, as armadilhas mais perigosas e, principalmente, como começar a reverter esse processo de fraqueza em força. Esse vídeo não vai te dar promessas mágicas, mas vai te dar clareza. Clareza para saber que você não está quebrado, não está doente sem cura. Você está em guerra e essa batalha pode ser vencida. E o que você pode esperar desta série, deste canal? Prepare-se, porque esse é apenas o primeiro passo. Nos próximos dias, vamos juntos mergulhar em cada detalhe dessa luta. Haverá momentos científicos onde você vai entender a química do seu cérebro e perceber que não é falta de caráter, mas sim um mecanismo biológico que pode ser reprogramado. Teremos reflexões filosóficas, trazendo a sabedoria de homens que, há séculos, já falavam sobre disciplina e domínio próprio. Vamos falar de práticas reais, estratégias simples que você pode aplicar no seu dia a dia para resistir. E também momentos de motivação, porque você vai precisar se lembrar de que essa luta não é só contra a pornografia, mas contra tudo o que tenta te tornar mais fraco. Se você me acompanhar, não estará apenas tentando parar de assistir pornografia. Estará recuperando sua confiança, sua energia, sua capacidade de olhar nos olhos das pessoas, de buscar objetivos grandes, de se tornar um homem de verdade, não dominado pelos seus impulsos, mas guiado pela sua razão e disciplina. Essa série é sobre muito mais do que NoFap. É sobre você se transformar em alguém que olha para trás e diz, eu venci aquilo que me escravizava. Por isso, se você está pronto para lutar de verdade, já se inscreve agora e acompanha cada capítulo, porque cada vídeo que vem pela frente pode ser o que separa a recaída da sua vitória, a fraqueza da sua força, a vergonha da sua liberdade. Hoje começa o dia 1. Hoje começa a batalha. E você não está sozinho. O choque do primeiro dia. O primeiro dia sem pornografia não é um simples dia normal. Ele é como acordar em um campo de batalha sem preparação, sem armas e sem manual. O corpo está acostumado a uma rotina química, estímulo, dopamina, prazer imediato. Quando essa rotina é quebrada, o cérebro não entende. Ele pede, implora, exige que você volte ao padrão antigo. É como se sua mente se revoltasse contra você. Logo nas primeiras horas, muitos sentem ansiedade, inquietação, dificuldade de concentração. É como se houvesse um ruído constante no fundo da mente, uma voz sussurrando. Apenas uma vez, só para aliviar a pressão. Essa é a primeira armadilha do processo. Acreditar que apenas uma vez não tem importância. Mas cada recaída no primeiro dia reforça as correntes que você está tentando quebrar. Esse choque inicial não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é a prova de que seu cérebro já havia se acostumado a doses excessivas de dopamina artificial. Quando você decide cortar esse suprimento, o sistema inteiro entra em alerta. Você pode sentir fadiga, insônia, irritação.
O coração parece bater mais rápido, como se você estivesse em perigo. Mas, na verdade, o único perigo é voltar atrás e reforçar o ciclo. Imagine como um fumante que decide parar de repente. O corpo pede nicotina. O cérebro pede aquele alívio químico. Com a pornografia acontece algo parecido, mas de forma ainda mais silenciosa. Porque não há fumaça, não há cheiro, não há olhos julgando você de fora. A prisão é invisível. Mas ela existe, e você está começando a quebrá-la agora. O primeiro dia é brutal, porque é o dia em que a mente descobre que você está mudando as regras do jogo. É o dia em que o vício percebe que perdeu o controle absoluto sobre você e começa a lutar para recuperá-lo. E é por isso que tudo parece mais difícil. Não é coincidência, é resistência. Você precisa enxergar o primeiro dia não como um castigo, mas como uma revelação. Cada desconforto, cada impulso, cada vontade de desistir é a prova de que algo dentro de você está começando a se transformar. O choque é doloroso, sim, mas também é o sinal de que você entrou no processo real. Então, quando sentir esse turbilhão, respire fundo e lembre-se, você não está fracassando. Você está em guerra, e o inimigo grita mais alto justamente quando percebe que está prestes a ser derrotado. O vício invisível. Uma das maiores armadilhas da pornografia é justamente o fato de ela ser invisível. Diferente do álcool, que deixa cheiro, diferente do cigarro, que marca os dedos e a roupa, diferente das drogas, que transformam o corpo diante dos olhos de todos. A pornografia age em silêncio. Não deixa rastros na pele, não muda seu hálito, não marca suas roupas. Ela se esconde atrás de uma tela, no fundo de um quarto fechado. E por isso muitos acreditam que não é tão nociva assim. Mas é aí que mora o perigo. Aquilo que ninguém vê, que não deixa cicatrizes visíveis, é justamente o que corrói por dentro. Esse vício é invisível porque se camufla como algo normal na sociedade moderna. Quantos filmes, piadas e conversas não tratam o consumo de pornografia como algo inofensivo, quase cultural? Esse discurso alimenta o auto-engano. Faz você pensar, todo mundo faz, por que eu deveria parar? Mas enquanto você repete isso para si mesmo, o cérebro está sendo condicionado a depender de doses cada vez mais altas de dopamina artificial. E quanto mais invisível parece, mais profundo é o buraco em que você cai. A invisibilidade também é traiçoeira, porque não provoca intervenções externas. Ninguém chega para você e diz, você está bebendo demais, ou você está fumando demais. Com a pornografia, você pode passar anos sem que ninguém perceba. E essa solidão fortalece o ciclo, porque o vício cresce onde há segredo. A vergonha cala, a mente esconde, e o resultado é um homem cada vez mais enfraquecido, incapaz de olhar para si mesmo com honestidade. Mas a verdade é que, mesmo invisível, o vício deixa marcas. Elas não aparecem na pele, mas na mente. A ansiedade constante, a falta de energia, a dificuldade de socializar, a queda da autoestima, a perda de interesse por coisas simples. É como ferrugem em uma estrutura de ferro. De fora parece firme, mas por dentro já está corroída. E talvez você já tenha percebido isso em pequenos sinais. Procrastinação em tarefas simples, apatia diante de situações que antes despertavam entusiasmo, fuga de responsabilidades, perda da força de vontade. São sintomas de um cérebro que se acostumou a receber prazer barato, fácil e imediato. E por isso não consegue mais se empenhar em conquistas reais, aquelas que exigem esforço e paciência. O vício em pornografia não é só invisível para os outros. Muitas vezes ele é invisível até para você mesmo. É comum subestimar o impacto, achar que não está tão mal, que poderia parar a qualquer momento. Esse é o auto-engano mais perigoso de todos. Porque enquanto você pensa que tem o controle, é o vício que está controlando cada escolha sua. É por isso que o primeiro passo é enxergar o inimigo como ele realmente é. Invisível, mas presente. Silencioso, mas destrutivo. Enquanto você continuar acreditando que não é tão grave, vai seguir acorrentado. Mas quando reconhece que há um inimigo real, quando percebe que não é só um hábito,
mas uma cadeia invisível, então nasce a chance de romper. No primeiro dia, essa percepção começa a ficar mais clara. Você percebe que mesmo sem ninguém ver, mesmo sem deixar marcas aparentes, o impacto está aí. O vício invisível está dentro da mente. E só você pode decidir abrir os olhos e encarar o que realmente está acontecendo. A prisão da mente. Se o vício em pornografia é invisível, o que ele constrói dentro de você é ainda mais cruel. Uma prisão que ninguém vê, mas que limita cada passo da sua vida. A mente, quando dominada pelos impulsos, deixa de ser aliada e se transforma em carcereira. É como estar em uma cela sem grades, sem correntes, mas que ainda assim prende, porque o cárcere está nos pensamentos, nas vontades e nas associações que foram criadas ao longo do tempo. A cada clique, a cada busca, a cada vídeo assistido, o cérebro aprendeu que existe um atalho para o prazer. Esse atalho se repete tanto que vira caminho automático. Você não pensa mais, apenas segue. A pornografia cria trilhas profundas na sua mente, como rios que cavam vales. E mesmo quando você tenta resistir, essas trilhas puxam você de volta como se fossem correntes invisíveis. O mais cruel é que por fora ninguém percebe. Você pode sorrir, trabalhar, conversar normalmente. Mas por dentro existe essa prisão silenciosa que sabota seus planos. Você tenta estudar, mas a mente foge. Você tenta se conectar de verdade com alguém, mas o desejo distorcido interfere. Você promete ser mais disciplinado, mas no fim do dia cai de novo. Essa é a rotina de um prisioneiro. Aparenta liberdade, mas não consegue dar um passo sem sentir o peso da corrente. E se você parar para observar, vai perceber que a mente, nesse estado, mente para você. Ela cria justificativas, inventa desculpas, distorce a realidade. Só mais uma vez não vai fazer mal. É melhor isso do que procurar alguém errado. Eu mereço esse alívio depois de um dia difícil. Essas frases são os guardas dessa prisão sempre prontos para impedir sua fuga. Platão, milhares de anos atrás, já dizia que o homem que não domina seus desejos não é livre. E isso não é filosofia distante. É a realidade do homem moderno preso à pornografia. Porque a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, é ter o poder de dizer não. E quando a mente não consegue mais dizer não, ela já não é sua, é do vício. Mas aqui está a boa notícia: toda prisão pode ser rompida. A mente é plástica, ela pode ser reprogramada. Só que, no primeiro dia, você sente justamente o contrário. Parece que as grades estão mais firmes, que as correntes estão mais pesadas. E é nesse momento que muitos desistem, porque confundem resistência com derrota. Mas não é derrota. É o inimigo reagindo porque percebe que você está tentando fugir. A prisão da mente não vai se abrir de um dia para o outro. Mas cada vez que você resiste, cada vez que você recusa voltar, uma corrente se enfraquece. A cada não que você diz, você empurra a porta dessa cela mais para fora. E pouco a pouco, a liberdade deixa de ser ideia e começa a se tornar realidade. No primeiro dia, talvez você ainda não sinta essa liberdade. Talvez só sinta o peso das correntes. Mas lembre-se, ninguém percebe as grades que não existem. Só você sabe que está preso, e só você pode escolher se vai continuar sendo escravo, ou se vai lutar pela chave que abre a sua própria mente. A decisão como ato de guerra. Dizer não à pornografia no primeiro dia pode parecer uma escolha pequena, mas na verdade é um ato de guerra. É você, de frente para o inimigo invisível, finalmente levantando a espada e dizendo: hoje não. Pode parecer apenas um clique evitado, alguns minutos de resistência, mas é muito mais do que isso. É um posicionamento diante de si mesmo, uma declaração silenciosa de que você não será mais escravo. Todo vício quer uma coisa: controle absoluto. Ele quer que você acredite que não tem saída, que não consegue viver sem ele. Quando você recusa pela primeira vez, rompe esse ciclo e prova que existe uma brecha. Por isso, a resistência dói tanto. Não é apenas química, é o vício lutando desesperado para manter você cativo. E cada vez que você resiste, você atinge o inimigo no ponto mais fraco.
na mentira de que ele é invencível. A decisão de se levantar contra esse hábito é um ato de guerra, porque envolve disciplina, coragem e sacrifício. Não é sobre conforto, é sobre batalha. Pense nos guerreiros da antiguidade. Eles não venciam porque eram os mais fortes ou tinham as melhores armas. Eles venciam porque estavam dispostos a suportar dor, fome, frio, noites sem sono. Eles sabiam que a guerra não se vencia em minutos, mas na resistência. Assim também é com você. Cada impulso resistido é uma batalha vencida dentro da guerra maior. E essa decisão tem um poder transformador, porque ela não afeta só o momento presente. Ela envia uma mensagem para a sua mente e para o seu corpo. A partir de agora, quem governa sou eu. E quanto mais vezes essa mensagem é repetida, mais forte ela se torna. No começo, o não parece frágil, inseguro. Mas com o tempo, se transforma em um grito firme, capaz de silenciar os instintos mais intensos. É importante que você entenda. Resistir não é apenas segurar vontade. É treinar o cérebro. É construir disciplina. É forjar caráter. Cada decisão de recusar um vídeo é como colocar mais uma pedra no muro que protege você. No primeiro dia, esse muro ainda é baixo e frágil, mas já existe. E sem essa primeira pedra, nada mais poderia ser construído. Quando você diz não hoje, não está apenas lutando contra o desejo momentâneo. Está escolhendo se tornar alguém diferente. Está se afastando da versão de si mesmo que é guiada pela luxúria e caminhando em direção a uma versão mais forte, mais consciente, mais livre. É por isso que cada decisão importa. Então encare assim: quando sentir o impulso, não veja apenas como um incômodo a ser suportado. Veja como uma batalha a ser vencida. Imagine-se como um soldado diante do inimigo. Cada vez que você resiste, é como se fincasse sua bandeira no campo de guerra. E cada vez que você cede, é como se entregasse território. No fim, não é sobre prazer ou desconforto, é sobre liberdade ou escravidão. Hoje, ao decidir lutar, você já está do lado certo da guerra. Pode doer, pode ser difícil, mas é no campo de batalha que os verdadeiros homens se formam. E cada vitória, mesmo pequena, já é uma cicatriz de honra. Sintomas esperados. O primeiro dia sem pornografia é acompanhado de sintomas claros. Não adianta romantizar. Você vai sentir seu corpo e sua mente reagirem. Irritação, inquietação, ansiedade, dificuldade para dormir. Alguns descrevem como uma febre silenciosa. Outros sentem como um vazio no estômago, uma falta de energia inexplicável. Esses sintomas não são sinais de fraqueza, mas sinais de que seu cérebro está passando por uma reprogramação. Quando você consome pornografia por muito tempo, seu sistema nervoso se acostuma a receber descargas constantes de dopamina. É como se a mente estivesse em um banquete infinito. Quando o banquete acaba, o corpo entra em choque. Ele pede, exige, implora por mais. E é nessa fase que muitos desistem, acreditando que algo está errado. Mas na verdade é o contrário. Algo está finalmente dando certo. O cansaço repentino, a dificuldade de concentração, a sensação de apatia, tudo isso é esperado. São os primeiros sinais de abstinência. E não significa que você seja fraco ou incapaz. Significa apenas que o seu cérebro estava viciado em prazer artificial e agora precisa aprender a voltar ao natural. É como tirar açúcar da dieta de quem sempre comeu doces em excesso. Os primeiros dias parecem um castigo, mas logo o paladar se adapta e o corpo começa a responder melhor. O mesmo acontece com a dopamina. No início, o corpo pede exagero. Depois, começa a reaprender a valorizar prazeres simples, saudáveis e reais. É essencial que você reconheça esses sintomas pelo que são: sinais de cura. Se você não souber disso, vai achar que está ficando pior sem pornografia e pode ceder. Mas se entender, vai perceber que cada desconforto é um degrau. É o preço da reconstrução. Então, quando a ansiedade apertar, quando a insônia bater, quando o vazio parecer insuportável, lembre-se, não é o fim,
É o começo. Seu cérebro está se ajustando. E cada sintoma é prova de que você deu o primeiro passo para a liberdade. Primeiras estratégias práticas. Você não vence o primeiro dia com frases bonitas. Vence com tática. Força de vontade é como bateria. Se você usar em tudo, ela acaba. Estratégia é como uma tomada. Você recarrega. Então vamos a um plano de guerra para as próximas 24 horas. Realista, aplicável, imediato. Comece aceitando uma verdade simples. O ambiente decide mais do que a sua força de vontade. Se o telefone dorme no seu travesseiro, você já acorda perdendo. Hoje, antes de dormir, mude o tabuleiro. Deixe o celular a 2 cômodos de distância, carregando fora do quarto. Senha do Wi-Fi anotada num papel dentro de uma gaveta, fricção deliberada. Instale bloqueadores no computador e no navegador. Cold Turkey, Focus, Unfocus, LitBlock, o que você tiver à mão. E crie uma lista de sites proibidos. Isso não te torna fraco, te torna esperto. Você está construindo paredes onde antes havia portas escancaradas. Agora, o corpo. O desejo é uma onda. Sobe, atinge o pico e cai. A maioria recai no topo porque acredita que vai durar para sempre. Não vai. Treine o urge surfing. Quando o impulso vier, sente-se, feche os olhos e acompanhe a onda com atenção. Nomeie a sensação, calor no peito, pressão na cabeça, mãos inquietas. Observe sem julgar, respire 4, 7, 8, inspire 4 esse, segure 7 esse, solte 8 esse, por 3 ciclos e repita mentalmente. É só uma onda. Cronometre 3 minutos. Você vai se surpreender com o quanto ela perde força quando é observada em vez de obedecida. Se a onda insistir, mude o seu estado fisiológico. Banho frio de 60 a 90 segundos, sem heroísmo, apenas água fria nos ombros e nuca, quebra o ciclo de ruminação. Saia de casa por 20 minutos de caminhada sem destino, preferencialmente ao sol. O contraste de luz e o movimento do corpo trocam estímulos quentes por estímulos frios. Sem celular no bolso, leve apenas a chave. Se não puder sair, faça uma sequência curta. 20 agachamentos. Plais os 10 flexões, plais o 30. De prancha. Plais alongamento das costas. Não é sobre hipertrofia, é sobre redirecionar energia. Planejamento tático do dia evita o vazio perigoso. Sem agenda, a mente busca atalho. Pegue papel e caneta e desenhe blocos de 90 minutos com o que você já precisa fazer. Trabalho, estudo, tarefas domésticas. Entre os blocos, coloque micropausas de 5 minutos com regras claras. Água, alongar, olhar para longe, respirar. Nada de rolagem infinita. E estabeleça horários sem tela, por exemplo, das 22 às 7 horas. Modo avião automático, orar antes de dormir e só voltar depois da primeira refeição. A noite é quando muitos caem, então a noite precisa ser protegida. Crie um kit SOS para impulsos. Uma garrafa de água gelada, um chiclete forte, mentolado engana o cérebro com estímulo sensorial frio, um livro já aberto numa página sublinhada, um rosário, terço, contador de dedos ou elástico no pulso, âncora tátil para quebrar o loop. Uma lista de 3 pessoas com quem você pode desabafar sem vergonha. Mesmo que você nunca as chame, o simples fato de existir opção reduz a pressão. Deixe esse kit físico, à vista. Na emergência, você não pode ter que pensar. Use psicologia comportamental a seu favor com intenções de implementação. Se então, escreva literalmente: se eu ficar sozinho no quarto à noite, então vou para a sala e ligar uma luz forte. Se eu abrir o navegador por tédio, então vou abrir o documento X e escrever 3 linhas. Se der vontade depois do banho, então vou vestir roupa imediatamente e sair do banheiro. Decisão pré-tomada vale ouro quando a mente está fraca. Alimente o básico. Fome, raiva, solidão e cansaço, Haute, são gasolina para a recaída. Coma proteína simples em cada refeição. Ovos, frango e iogurte, beba água o dia todo, busque 7, 8 horas de sono, sem telas na última hora, fale com alguém, nem que seja por mensagem de voz. O vício
adora isolamento. Mate a fome e a solidão antes que elas te matem. Digitalmente, adote fricções inteligentes. Troque papéis de parede por telas pretas, remova ícones chamativos da home, saia de contas de recomendação, YouTube, Instagram, e use apenas busca direta quando precisar de algo específico. Ative um alarme de saída às 22h. Quando tocar, você levanta, apaga 2 luzes, fecha a casa e vai para o quarto com um livro físico já aberto. Rotina salva mais do que motivação. Por fim, ritualize o compromisso. Escreva num caderno agora. Dia 1, venci X gatilhos. Próximo passo. Ação concreta. Assine. Fotografe essa página e deixe como lembrete escondido. Não é superstição, é identidade. Você não está tentando parar. Você está se tornando o tipo de homem que não negocia com aquilo que o enfraquece. Hoje, a batalha é uma página escrita. Amanhã, será um capítulo. E quando a onda voltar esta noite, você já sabe. Não é o fim. É só mais uma oportunidade de praticar vitória. A importância da comunidade. Ninguém vence uma guerra completamente sozinho. Você pode até lutar de forma individual, com sua própria mente, sua própria disciplina e seus próprios hábitos. Mas se não houver uma rede de apoio, cedo ou tarde o peso se torna insuportável. A pornografia é um inimigo sorrateiro porque se alimenta de segredo. Quanto mais você guarda em silêncio, mais forte ela fica. Quanto mais você tenta lidar sozinho, mais ela encontra brechas para te derrubar. É por isso que a comunidade é uma arma tão poderosa nessa jornada. Pense em qualquer batalha histórica. Exércitos que venceram não eram compostos por guerreiros isolados, mas por homens que se apoiavam, que formavam fileiras, que levantavam seus escudos lado a lado. Um soldado sozinho pode ser corajoso, mas está exposto. Quando há uma formação, um exército unido, até o mais fraco ganha força, porque tem ao seu lado alguém que cobre as suas falhas. O mesmo acontece aqui. Quando você compartilha sua luta, quando você se conecta com outros que trilham o mesmo caminho, o peso diminui. Hoje, a comunidade não precisa ser física. Pode estar em um grupo online, em fóruns de apoio, em canais como este, nos comentários aqui embaixo. Sim, até mesmo os comentários podem ser uma trincheira. Quando você escreve, "Hoje é o meu primeiro dia", você não está apenas contando algo, está se comprometendo, está declarando guerra publicamente. E esse simples ato de tornar visível o que antes era secreto já enfraquece o poder do vício. A solidão é um dos maiores gatilhos para a recaída. O silêncio da madrugada, o quarto escuro, a ausência de alguém com quem falar. Nessas horas, a mente cria desculpas e racionalizações. Mas quando você sabe que faz parte de uma legião, quando você vê que existem outros homens lutando no mesmo campo de batalha, a sensação de estar sozinho desaparece. O que surge no lugar é coragem. Alguns vão dizer, mas eu tenho vergonha de admitir. Entenda, vergonha é exatamente o que mantém você preso. O vício se esconde atrás dela, alimenta-se dela. Ao falar, você quebra essa barreira. E não precisa ser uma confissão dramática. Pode ser simples. Estou no dia 3, estou tentando de novo. Hoje resisti a um impulso. Cada pequena partilha é como um escudo levantado. Há também o aspecto psicológico. Quando você se compromete diante de outros, sua mente interpreta isso como contrato. O cérebro não gosta de incoerência entre o que você fala e o que você faz. É por isso que atletas anunciam metas em público, porque se tornam mais propensos a cumpri-las. O mesmo vale aqui. Declarar seu compromisso aumenta sua chance de cumprir. E lembre-se, não é apenas receber apoio, mas também oferecer. Quando você encoraja outro homem nos comentários, quando diz, "Força, você consegue", não está apenas ajudando ele. Está ajudando a si mesmo. Porque ao lembrar a outro do porquê lutar, você reforça dentro de si o mesmo motivo. A comunidade é uma estrada de mão dupla. O que você dá, volta para você multiplicado. Então faça disso parte da sua estratégia. Encontre espaços de apoio, participe, comente, compartilhe. Não se esconda na solidão. Não lute no escuro. Hoje mesmo,
Escreva aqui embaixo em qual dia da sua jornada você está. Pode ser o primeiro, pode ser o 10º, pode ser que você esteja recomeçando do zero. Não importa. Importa é declarar. Importa é se conectar. Porque a guerra é individual, mas a vitória é coletiva. E quando você percebe que está em meio a uma legião de homens, todos enfrentando os mesmos inimigos invisíveis, a batalha deixa de ser insuportável. Você descobre que não está sozinho. E só essa consciência já é suficiente para reacender a chama da disciplina. A filosofia de fundo. Até aqui, falamos da dor, da batalha, dos sintomas e das primeiras estratégias práticas. Mas existe uma camada mais profunda, uma espécie de alicerce que sustenta toda essa jornada. A filosofia por trás do NoFap. Porque resistir à pornografia não é apenas sobre química cerebral ou disciplina de hábitos. É sobre o modo como você enxerga a vida, os desejos e a si mesmo. Sem essa base filosófica, até as melhores estratégias podem ruir diante da tentação. Os antigos já entendiam isso. Epicteto, filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou mestre de liberdade interior, dizia: "Nenhum homem é livre enquanto for escravo de seus desejos." Essa frase ecoa como se tivesse sido escrita para o homem moderno diante da tela do celular. A pornografia representa exatamente esse tipo de escravidão. A mente sabe que não quer, mas o corpo insiste. A razão grita que é destrutivo, mas o desejo toma o controle. Quando você cede, não é você quem decide. É a corrente invisível arrastando sua vontade. Marco Aurélio, imperador romano, escrevia em suas meditações que a alma deve se manter firme contra os prazeres passageiros. Ele governava um império, mas sabia que o verdadeiro governo era o de si mesmo. O que adianta dominar territórios, riquezas, honras, se no silêncio da noite você não consegue dominar um impulso? Essa é a filosofia que atravessa séculos. Vencer a si mesmo é a vitória mais difícil e mais nobre. A filosofia nos lembra também que a dor faz parte do processo de transformação. Os estoicos não fugiam da dor, eles a aceitavam como parte inevitável da vida. Para eles, sofrimento não era castigo, mas oportunidade de crescimento. Quando você sente ansiedade, insônia, vazio nos primeiros dias, pode enxergar isso como tortura ou como treino. O mesmo desconforto que enfraquece um homem sem propósito fortalece aquele que entende o sentido da luta. Outra lição profunda é que prazer não deve ser o senhor, mas o servo. Comer, beber, se relacionar, tudo isso tem seu lugar. Mas quando o prazer se torna o dono da casa, a vida se degrada. A pornografia é o retrato dessa inversão. Prazer instantâneo dominando razão, vontade e propósito. Retomar o controle é recolocar o prazer em seu devido lugar, um detalhe da vida, e não o centro dela. E há ainda a visão espiritual. Quase todas as grandes tradições, cristianismo, budismo, islamismo, alertam para os perigos da luxúria descontrolada. Não porque prazer seja mau, mas porque sem domínio ele destrói o homem por dentro. Resistir, então, é também um ato espiritual. É afirmar que você não é apenas corpo, mas mente, alma, consciência. Essa filosofia de fundo é o que sustenta a prática diária. Sem ela, você luta apenas com regras externas, como quem tenta nadar contra a correnteza sem saber por que está nadando. Com ela, cada dia de resistência deixa de ser um castigo e passa a ser um ato de virtude. Não é apenas dizer não à pornografia, é dizer sim a uma vida guiada por disciplina, propósito e liberdade. Pergunte-se: quem está no comando da sua vida? É você, guiado pela razão e pelo propósito, ou é o desejo, arrastando você como um cavalo desgovernado? A resposta a essa pergunta é o que separa escravos de homens livres. E o NoFap, quando entendido como filosofia, não é só uma técnica, mas um caminho para a verdadeira liberdade. O risco da recaída imediata. O primeiro dia sem pornografia já é brutal, mas existe um perigo ainda maior que ronda exatamente essas primeiras horas. A recaída imediata. Muitos homens começam a jornada cheios de disposição.
declaram para si mesmos que agora vai, mas no mesmo dia ou na primeira madrugada já voltam ao mesmo hábito. É como se a mente conspirasse para destruir a decisão antes mesmo dela criar raízes. E por que isso acontece? Porque o cérebro, acostumado a anos de estímulo fácil, reage com desespero quando esse suprimento é cortado. Ele lança contra você não apenas a vontade, mas um arsenal de desculpas e justificativas. Só mais uma vez não vai fazer diferença. É melhor cair agora do que acumular dias e depois falhar. Eu preciso aliviar para pensar melhor amanhã. Cada uma dessas frases parece lógica, mas não passa de armadilha. São as vozes do vício tentando convencê-lo a desistir antes de começar. Essa recaída imediata é especialmente perigosa porque mina a confiança. Quando você cai logo no início, a mente registra. Você não consegue nem adianta tentar. Esse registro cria um ciclo de derrotas. Cada tentativa frustrada reforça a crença de que você é incapaz. E não há nada mais destrutivo do que um homem que perdeu a fé em si mesmo. É assim que muitos passam anos presos, recomeçando e fracassando, até desistirem completamente. Mas aqui está a verdade que quase ninguém fala. O risco da recaída imediata não significa que você seja fraco. Significa que o vício está desesperado. É justamente nesse momento que ele se revela mais agressivo, porque percebe que você está tentando fugir. Se você resistir nas primeiras 24 horas, a pressão diminui gradualmente. Mas se você ceder, reforça a corrente. Cada recaída cedo é como colocar mais cadeados na cela da sua própria mente. É aqui que entra a importância da vigilância. No primeiro dia, você não pode se dar ao luxo de relaxar. Precisa estar atento ao que vai assistir, ao tempo que passa sozinho, às distrações digitais. Precisa reconhecer que neste início, qualquer descuido é brecha. Imagine um castelo em construção. No primeiro dia, as muralhas ainda são baixas e frágeis. Se o inimigo atacar, você precisa estar alerta e defender com tudo, até que a muralha se fortaleça. Outra armadilha da recaída imediata é o pensamento de recomeçar amanhã. Esse é um veneno sorrateiro, porque amanhã nunca chega. Quem cai hoje acreditando que vai tentar de novo amanhã, muitas vezes passa meses nesse ciclo de auto-engano. O único momento real é agora. A decisão de resistir é sempre no presente. Então, como evitar essa queda precoce? Primeiro, reconhecendo que ela virá. Não se iluda pensando que não será tentado. Você será, e provavelmente com força maior do que nunca. Segundo, tendo estratégias de emergência preparadas. Bloquear acessos, mudar de ambiente, sair de casa, tomar banho frio, ligar para alguém, escrever num caderno. Não confie em improviso, prepare-se. A recaída imediata é o maior ladrão de futuros, porque impede que você sinta sequer os primeiros sinais de mudança. Os primeiros lampejos de clareza. Muitos nunca chegam a experimentar como é estar 7 dias, 30 dias, 90 dias sem pornografia, porque sempre caem no primeiro. Não seja mais um entre eles. Quebre o ciclo agora. Hoje a escolha está diante de você. Ceder logo no início e repetir a história de sempre, ou resistir e finalmente escrever uma nova. O risco da recaída imediata é real, mas a possibilidade da vitória também é. E a diferença entre uma e outra está no que você vai fazer quando a tentação bater à sua porta ainda hoje. Ressignificando o desconforto. Você já reparou como a maioria das pessoas trata o desconforto como inimigo? Um leve incômodo já é motivo para desistir, uma dor de cabeça já vira desculpa para não treinar. Uma frustração pequena já é suficiente para abandonar um objetivo. No NoFap, esse comportamento é fatal, porque o desconforto não é apenas parte do processo, ele é o processo. O erro é enxergar cada sintoma como castigo, quando, na verdade, são sinais de que seu corpo e sua mente estão se reconstruindo. O vazio que você sente, a ansiedade, a irritação, o cansaço repentino, tudo isso são marcas de que seu cérebro está recalibrando. Pense como um músculo. Quando você o treina, ele dói. E é justamente essa dor que indica que ele está crescendo. Sem desconforto,
não há transformação. O mesmo acontece aqui. Cada desconforto é prova de que seu cérebro está saindo da escravidão do prazer artificial e voltando a se alinhar com a vida real. Mas é preciso mudar a forma como você interpreta isso. A mente viciada sussurra: está pior sem pornografia, volte atrás. Essa é a mentira mais destrutiva, porque de fato no curto prazo parece que você está pior, mas o desconforto não é piora, é cura. Assim como febre não é a doença, mas o corpo lutando contra ela, os sintomas que você sente são seu sistema expelindo toxinas invisíveis, reajustando receptores, reativando conexões. O segredo é ressignificar. Em vez de perguntar, por que está tão difícil? Comece a se perguntar, o que este desconforto está me ensinando? Se é ansiedade, aprenda a respirar. Se é insônia, aprenda a organizar sua rotina. Se é irritação, aprenda a dominar suas reações. Cada sintoma traz consigo uma lição. Se você apenas reclama, sofre. Se você interpreta, evolui. Os estoicos já ensinavam isso há 2000 anos. Marco Aurélio escreveu: a pedra no caminho é o que impulsiona o passo. Em outras palavras, o obstáculo vira parte do caminho. O desconforto não está atrapalhando sua jornada. Ele é a jornada. Se você resistir a cada incômodo com a mentalidade certa, o que hoje parece dor amanhã se torna força. Faça um exercício simples. Da próxima vez que sentir aquele aperto no peito ou aquela vontade avassaladora de desistir, pare por um momento e diga a si mesmo: isso é o meu cérebro se libertando. Não é mentira, é biologia. Repetir essa frase muda a forma como seu corpo interpreta a sensação. O que antes era visto como castigo passa a ser encarado como sinal de progresso. E lembre-se, desconforto é temporário, mas liberdade é permanente. Cada minuto de dor é um investimento em uma vida inteira de força. Quando você ressignifica o desconforto, deixa de ser vítima dele e passa a ser forjador de si mesmo. O que queima hoje é a chama que vai iluminar sua disciplina amanhã. Então, da próxima vez que a tentação vier acompanhada de ansiedade, da próxima vez que o corpo parecer implorar por recaída, lembre-se, não é um inimigo, é o processo. É a prova de que você está exatamente no caminho certo. Visualizando o futuro. Feche os olhos por um instante e imagine. Como seria a sua vida se você conseguisse passar 30 dias sem pornografia? Como estariam sua energia, sua confiança, sua capacidade de olhar nos olhos das pessoas? Agora, estenda esse horizonte. 90 dias, 6 meses, 1 ano. Como seria acordar sem culpa, viver sem vergonha, construir uma rotina sólida, sem o peso de carregar segredos? Esse exercício de imaginação não é ilusão, é uma arma poderosa. Porque a mente, antes de realizar, precisa visualizar. Muitos homens falham porque ficam presos ao curto prazo. Pensam apenas na dor de hoje, na ansiedade da primeira semana, no desconforto do corpo pedindo dopamina. É como alguém que começa a escalar uma montanha. Olha para os primeiros 10 metros de subida e já desiste porque dói. Mas quem olha para o topo, quem consegue enxergar a vista que o espera lá em cima, encontra forças para dar mais um passo. O NoFap é assim. Se você só olha para o desconforto imediato, ele te engole. Mas se você fixa a mente no futuro que está construindo, o presente fica suportável. Visualizar o futuro não é fantasia, é estratégia mental. O cérebro não diferencia totalmente o que você imagina daquilo que você vive. Estudos mostram que atletas que treinam mentalmente movimentos têm ganhos reais de desempenho, porque o cérebro cria trilhas neurais semelhantes. Quando você se vê como alguém que já venceu a pornografia, você começa a agir de acordo com essa identidade. E agir de acordo com uma identidade é muito mais forte do que agir apenas por esforço. Então se imagine mais forte, mais confiante, com energia para treinar, trabalhar, estudar, se relacionar. Imagine acordar cedo e não sentir vergonha da noite anterior. Imagine construir uma relação verdadeira, sem comparações irreais plantadas pela pornografia.
Imagine olhar para si mesmo no espelho e se reconhecer como homem de verdade, dono das suas escolhas. Isso não é distante demais. Está ao alcance de cada decisão que você toma hoje. Mas é preciso ser específico. Não adianta apenas dizer, quero ser melhor. Escreva num caderno. Daqui a 90 dias quero acordar cedo sem me arrastar, quero me sentir disposto a correr 5 quilômetros, quero ter coragem de conversar com aquela pessoa que sempre evitei, quero dormir com a consciência limpa. Quanto mais concreta for a sua visão, mais sua mente vai buscar caminhos para realizá-la. O futuro que você visualiza precisa ser maior que o prazer momentâneo que tenta te prender. O clique dura segundos. A vida que você pode conquistar dura décadas. Essa troca só faz sentido quando você consegue imaginar com clareza o que está em jogo. Então faça disso um ritual. Todos os dias, pela manhã ou antes de dormir, feche os olhos por 5 minutos e se veja como o homem que você quer ser. Não apenas sem pornografia, mas cheio de propósito. A cada dia essa imagem vai se tornar mais real. E quando a tentação aparecer, você terá diante de si uma escolha: destruir o futuro que está construindo ou dar mais um passo rumo a ele. Visualizar o futuro é plantar uma âncora no horizonte. Nos dias em que tudo parecer pesado, essa visão será o que vai puxar você para frente. Porque não se trata apenas de sobreviver ao presente. Trata-se de caminhar, passo a passo, em direção ao homem que você nasceu para ser, chamado à disciplina. Até aqui você ouviu sobre dor, sintomas, estratégias, filosofia e futuro. Mas existe um elemento que costura tudo isso, que transforma intenção em ação e desejo em conquista: a disciplina. Sem ela, até a visão mais bonita do futuro se desfaz. Com ela, até o caminho mais difícil se torna possível. O NoFap não é sobre esperar a vontade passar, é sobre construir disciplina diária. Disciplina é escolher o que você mais quer, em detrimento do que você mais deseja no momento. É o homem que acorda cedo para treinar, enquanto o outro dorme mais um pouco. É o estudante que lê quando preferia assistir. É você, agora, dizendo não à pornografia, quando tudo dentro de você grita para dizer sim. Cada vez que você resiste, você não apenas evita um erro, você fortalece um músculo invisível, o da disciplina. Mas entenda, disciplina não nasce de motivação. Motivação é fogo de palha, que queima forte e logo apaga. Você pode se sentir motivado hoje e desanimado amanhã. O que mantém você no caminho não é a faísca, é o tijolo colocado todos os dias. É rotina, repetição, consistência. É construir uma muralha pedra por pedra, mesmo quando ninguém vê. E aqui está um ponto importante. Disciplina não significa perfeição. Significa constância. Você pode tropeçar, pode cair, pode ter recaídas. Isso não elimina a disciplina, desde que você se levante e continue. Os grandes guerreiros não são lembrados por nunca caírem, mas por sempre se levantarem. No NoFap, disciplina é voltar para a luta a cada dia, com humildade e firmeza. Faça da disciplina um ritual. Estabeleça horários fixos para acordar, para se alimentar, para estudar, para treinar. Coloque ordem na sua vida e verá como os impulsos perdem força quando não há espaço para eles. O vazio abre portas para o vício. A rotina fecha essas portas. Escreva metas pequenas, mas diárias. Ler 10 páginas, caminhar 20 minutos, beber 2 litros de água. Não subestime o poder do simples feito todos os dias. E lembre-se, disciplina não é prisão, é liberdade. Muitos confundem o controle com restrição, mas na verdade, disciplina é o caminho para ser dono de si. Quem faz tudo o que quer não é livre, é escravo dos desejos. Quem escolhe, mesmo quando é difícil, esse sim é livre. Quando você olha para trás e percebe que tem controle sobre sua vida, o sentimento não é de falta, mas de poder. Este é o chamado à disciplina. Não um chamado fácil, mas necessário. Cada dia sem pornografia não é apenas um número em uma contagem, é um tijolo na construção de uma vida sólida. É o treino da mente, o fortalecimento da alma, o preparo do guerreiro. Responda a esse chamado,
porque o mundo não precisa de mais homens que cedem ao primeiro impulso. Precisa de homens que permanecem firmes, mesmo quando tudo dentro deles pede o contrário. A disciplina é a marca que separa meninos de homens, escravos de livres, fracos de fortes. E hoje, nesse primeiro dia, você já começou a construir a sua, o primeiro dia do resto da sua vida. Chegar ao fim do primeiro dia não é apenas riscar um número no calendário, é atravessar um portal invisível entre a velha versão de si mesmo e a nova que começa a nascer. Pode parecer exagero, mas pense. Quantas vezes você tentou e não conseguiu passar nem por essas primeiras horas? Quantas vezes caiu no mesmo dia em que prometeu mudar? Agora, ao encarar essa batalha de frente, você está rompendo um padrão que parecia eterno. Isso não é pouca coisa. A pornografia roubou noites, drenou energia, destruiu confiança. Ela fez você acreditar que era mais fraco do que realmente é, que não tinha escolha, que estava condenado a repetir o ciclo. Mas hoje, ao se recusar a ceder, você provou que isso não é verdade. O primeiro dia não traz ainda todas as recompensas. Não espere milagres em 24 horas, mas traz algo mais poderoso, a certeza de que é possível. E essa certeza é a semente que, se for regada, vai transformar completamente sua vida. Olhe para trás por um instante. Pense em todas as vezes em que você caiu, em todos os recomeços frustrados. Agora, olhe para frente. Imagine o que vai acontecer se você repetir essa vitória amanhã, depois de amanhã. E continuar acumulando dias. A clareza vai aumentar, a energia vai voltar, a confiança vai crescer. Cada decisão de resistir não é apenas um não ao prazer barato, mas um sim à vida que você merece. Mas entenda, a guerra não acabou. Este foi apenas o primeiro campo de batalha. O inimigo ainda vai tentar atacar, talvez com mais força, talvez com novas estratégias. É por isso que você não pode se acomodar. O que você conquistou hoje é precioso demais para ser perdido amanhã. E a única forma de proteger essa vitória é continuar lutando. A partir de agora, o NoFap não é só um desafio. É uma filosofia, um modo de vida. Cada dia é uma escolha consciente de se libertar da escravidão e viver como homem inteiro, dono de si. E por mais difícil que seja, cada luta vencida vai te deixar mais forte do que antes. No fim, não se trata apenas de vencer a pornografia. Trata-se de vencer a si mesmo, de se transformar em alguém que vive com disciplina, honra e liberdade. Então guarde esta frase dentro de você. Hoje não é só o dia 1. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida livre. Essa é a marca que você leva consigo. É a bandeira que você planta nesse campo de guerra. É a lembrança que vai ecoar sempre que a tentação tentar arrastar você de volta. Agora é a sua vez de agir. Escreva aqui nos comentários DIA 1. Simples assim. Esse será o seu compromisso público, o seu grito de guerra, a sua bandeira fincada. E quando outros homens virem, vão entender que não estão sozinhos, que fazem parte da mesma legião. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque cada novo vídeo vai trazer mais armas, mais estratégias e mais força para essa guerra. O dia 1 terminou. O campo ainda está cheio de fumaça, mas você permaneceu de pé. E a partir daqui, cada passo será uma conquista. Levante a cabeça, firme o coração e marche, porque a batalha começou. E você não está sozinho.